Deus seja louvado, muito bom adorarmos ao Senhor de uma maneira tão especial. Uma alegria estar de volta aqui, depois de um bom tempo. Peço desculpas aqui de estar nesse maneira tranquila, porque só vocês podem ficar sentados e eu também não posso, Onde já se viu uma coisa dessa? Mas é com alegria a gente está aqui, ainda mais encontrar aí o Francis, a Júlia, toda a família, uma satisfação muito grande. E nós vamos então refletir sobre a palavra de Deus. Vocês sabem que o grande problema da nossa sociedade hoje é que as pessoas já não sabem quem são. Você tem hoje uma sociedade onde a indefinição é a marca maior da realidade das pessoas. Bom, quem não sabe quem é, dificilmente entende a sua origem e muito menos sabe para onde está indo. Por isso que nós temos essa situação assim complicada, onde quase tudo que era referência da nossa maneira de ser tem sido questionado. Grande parte da nossa sociedade hoje é uma sociedade em desconstrução. Por quê? É como se a gente tira uma base de uma casa e cai tudo. E, na verdade, a gente pergunta, como é que alguém se entende como é que alguém define-se a si mesmo? A gente tem 3 caminhos para lidar com isso na vida. Ou uma pessoa segue somente a sua cabeça, eu conheço gente que é assim, pode estar o mundo todo falando de um jeito, o sujeito é cabeça dura, amém, irmão? Quem foi abençoado, levante a mão, O sujeito é assim, decidido na sua ideia e ele não se importa, Ele realmente entende que a coisa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, encontrei um sujeito que ele leu um livro e ele acreditou que esse livro era verdade. O livro dizia o seguinte, que um grupo de cientistas viajou numa espaçonave através do tempo e foi lá para a época de Jesus e viu Jesus conversando com os discípulos e trouxe o relatório. E eu fiz uma única pergunta para ele, mas espera aí, se o sujeito fez essa viagem, chegou lá, e Jesus conversou com os discípulos em hebraico antigo ou em aramaico antigo, como é que ele entendeu? Meu amigo, quase que eu vi um sujeito antigo. O homem ficou tão bravo, ficou tão nervoso, mas mesmo assim ele não mudou a sua maneira de pensar. Tem outro tipo de pessoa que nunca tem certeza de nada. Ele realmente, sabe aquele ditado famoso, quem anda pela cabeça dos outros é piolho, Ele é exatamente uma pessoa que tem síndrome de satélite. Tudo que os outros estão fazendo, ele está em volta, está rodando, está repetindo. A sua identidade depende do meio social. A sua identidade depende dos outros. Então a pergunta é, a gente sabe quem a gente é a partir da nossa individualidade, da nossa, como se diz, consciência existencial, ou a gente depende do que os outros dizem? A Bíblia vai desafiar isso de maneira total. A Bíblia diz que a nossa identidade depende do que Deus diz a nosso respeito. E essa realidade é para lá de espetacular, e você vai ver no contexto da Bíblia, na época do Novo Testamento. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem a ideia do que acontecia naquele tempo. 60% da população do Império Romano era escrava. Essas pessoas viviam debaixo de uma situação que, se você não é cidadão romano, você não é gente direito. E, além disso, eles viviam com medo, porque ligados a uma mistura de diversos tipos de paganismo, essas pessoas tinham medo dos poderes espirituais que agiam. Então era um mundo de muito medo, de muita instabilidade, de muita indefinição. Mas eles até ouviram falar que havia um Deus único, só que esse Deus único era meio que exclusivo dos judeus. E se você não fosse judeu, você não podia nem chegar muito perto. Você tinha que ficar à distância. Quer dizer, se falasse no Deus único, você estava meio afastado. Se falasse em dignidade social, você não pertencia à elite romana. Ou seja, as pessoas estavam numa situação muito difícil de lidar com a vida. Então vem o Evangelho e traz essa mensagem para dizer para essas pessoas quem elas são em Cristo Jesus.
E isso, de maneira espetacular, aparece em Efésios capítulo 2. Você vai olhar na sequência e você vai ver o mapa das viagens missionárias de Paulo. A gente sabe que Paulo vai chegar aí na cidade de Éfeso inicialmente, né, passando ali pela sua segunda viagem. Depois, na terceira, ele também vai estar outra vez lá, e ele vai gastar 3 anos do seu ministério nessa cidade, que era a cidade principal da província romana da Ásia. O mapa já passou lá, Paulo já foi embora, e ele agora está chegando aqui em Brighton, daqui a pouco vai tomar um café com a gente, e, vamos lá, pessoal, temos que mudar. Opa, aí sim, agora o Paulo chegou, mandou um abraço para todo mundo, e a gente vê ali onde é que está, né, naquela parte central ali, da região da Ásia Menor. No próximo slide, você vai ver que coisa impressionante que era a cidade de Éfeso. Aqui é uma chamada Biblioteca de Celso, a terceira mais importante e valiosa da antiguidade. Ela é um pouquinho posterior à época de Paulo, mas você imagina, uma cidade como a de Éfeso tinha, naquele tempo, entre 200 e 250 mil habitantes. Um negócio realmente impressionante. O que é que nós temos ali em Éfeso? Na próxima sequência, a gente vê Paulo, está lá em Éfeso, que era a capital romana da Ásia Menor, era um centro comercial muito importante, um centro religioso. Lá havia o famoso templo da Ártemis, ou Diana dos Efésios. Esse templo, para vocês terem uma ideia, tinha 127 colunas, com cerca de quase 20 metros de altura. Olha só o tamanho desse negócio. E nesse contexto, Paulo vai chegar numa igreja que, na verdade, ele não tinha fundado, mas onde ele vai ter o seu ministério principal entre os anos 54 e 57, um pouquinho, talvez, dependendo do autor, um pouquinho de diferença. Na ocasião da terceira viagem, ele vai ensinar na escola de Tirano e vai enfrentar Demétrio e a indústria da idolatria de Diana, ou seja, da deusa Ártemis. E não só Éfeso é importante no ministério de Paulo, como foi de lá que saíram muitos dos principais documentos de Paulo, cartas que estão no Novo Testamento. Na sequência, vai ver Paulo vai ficar preso na cidade de Roma, no final, né, do ministério dele registrado em Atos, e lá de Éfeso, a gente vai, em Éfeso, Paulo vai também mandar uma carta para chamadas igrejas que tem a ver com as cartas da prisão, e uma delas é Éfeso. Então, essa carta aos Efésios é escrita em Roma, e é uma carta amiga de Colossenses, de Filemon, também de Filipenses, apesar que não é tão próxima assim, e a gente começa a entender o que estava acontecendo. Então, quer ver, para falar a verdade para a gente, Éfeso era o tipo de uma Londres do mundo antigo. Era um ambiente onde tinha gente de tudo quanto é lugar, e essas pessoas se encontravam, né, dentro de uma cidade muito valiosa no Império Romano. A coisa era tão impressionante que Atos vai mostrar para a gente, na sequência a gente vai ver, um famoso teatro de Éfeso. Pessoal, é uma coisa de doido. Esse teatro tem 66 degraus. Está vendo? Quase igual ao Rota 66, esse aí, tá? 66 degraus. E esses degraus aí vão deixar para a gente a realidade de que se você jogar uma moedinha pequena lá no centro, lá no palco, no último degrau, você ouve até hoje, apesar do teatro não estar coberto. E é tão impressionante que cabia aí 25 mil pessoas, há 2000 anos atrás. E aí o que a gente vai ver? Paulo, então, escreve essa carta aos Efésios, que depois da carta aos Romanos, é a carta teológica, vamos dizer, mais significativa do Novo Testamento. Romanos é a picanha, Efésios é a maminha. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Ó, os gaúchos sorriram aqui, está vendo só? Agora eu senti que falou comigo, né? A coisa aqui é muito clara. Efésios fala o quê? Na sequência, que daquele mundo
de povos separados, dominados por Roma. Você já viu no Apocalipse que está dizendo que Deus vai trazer gente do quê? De todo o povo, língua, raça, tribulação, não é nação, não é isso? Sabe por que o texto diz isso? Porque Roma dizia que eles dominavam sobre todo o povo, tribo, língua, raça e nação. E a pergunta é, quem é o rei? É César? César nada, o rei é Jesus o Senhor. Glória a Deus. Esse é o foco. Então, o plano de Deus é reconciliar judeus e gentios. Judeus que inicialmente receberam a palavra divina, a proposta de redenção e de salvação, que agora transborda para todas as nações. E aí, através da morte e da ressurreição de Jesus, como nós cantamos agora de maneira poderosa, que o Senhor ressuscitou. Então, o propósito de Deus, olha só, agora presta atenção, está todo mundo sentado? Bom, o pessoal segura aí atrás, que o negócio agora é forte, né? A gente pensa que essa coisa da salvação envolve somente a gente entregar o coração para Jesus e ter a alma e viver espiritualmente na vida eterna. Mas a redenção, pessoal, é de arrebentar a boca do balão, para falar no hebraico antigo aqui, né? É impressionante. Não é só reconciliar o homem, mas também a criação. Já viu, Romanos fala para a gente que a própria criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer que a redenção do cosmos, do universo, a purificação de toda a criação, da atitude de rebelião contra Deus no projeto total da redenção divina. Isso é impressionante. Às vezes eu olho um gatinho assim e falo, o que esse gatinho vai fazer na redenção, né? Como é que vai ser a natureza? Como é que vai ser? Será que olha, vou fazer uma maldade, pode fazer uma maldade evangélica aqui? Será que a manga vai ser mais gostosa do que ela é hoje? Ixi, falar em manga aqui na Inglaterra. Vamos continuar no texto. Vamos lá, deixa eu tomar um copo d'água aqui, que o negócio está difícil. Esse plano se dá pelo mistério revelado. Qual é o único caminho que Deus tem, por meio do qual Ele quer fazer esse projeto? É a igreja. Não existe ideia diferente na Bíblia por meio do qual Deus opera essa grande redenção, é através do seu corpo. A única maneira que Cristo existe concretamente no mundo hoje é através da igreja, que é o seu corpo. Então não adianta o pessoal querer inventar outra moda. Entendendo, né, o que Deus fez e o nosso lugar em seu plano, vamos fazer diferença nesse mundo que é alvo da redenção da parte de Deus. Então veja que coisa, você vai perceber o conceito que nós temos de identidade nossa, como indivíduos e como gente que faz parte dessa família da fé, dessa grande invenção de Deus, que é a igreja de Cristo. E eu vou dizer para vocês, a igreja verdadeira de Cristo, ela é indestrutível. Os crentes estão tentando destruí-la há 2000 anos, mas não conseguiram ainda. Eles inventam heresia, brigam entre si, arrumam confusão, fazem bobagem, pecam, fazem tudo quanto é doideira, mas o evangelho vai bem, obrigado. E para quem é pessimista, saiba que nunca tanta gente recebeu a Cristo Jesus como nas últimas décadas em toda a história da fé. Meus queridos, esses dias eu estava conversando com alguns irmãos da Etiópia. Esses irmãos disseram que nas últimas décadas, atenção, 5 milhões de pessoas deixaram o Islã e passaram a crer em Cristo Jesus como Senhor. Só lá. Impressionante. Há mais ou menos umas 5 décadas, havia um grupo pequeno de cristãos na Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul é uma das forças missionárias mais poderosas do mundo. Quase metade da nação se tornou cristã em poucas décadas. A gente tem visto Deus operando de maneira extraordinária, não por nossa causa, mas apesar de nós. Aliás, a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, porque tem nó para tudo quanto é lado. E é impressionante a gente ver, olha só na sequência, você dá uma olhadinha só ali no tamanho do teatro de Éfeso que você vê. Olha que coisa impressionante. Era para aí que Paulo ia, e o pessoal falou, não, Paulo, vamos lá, vamos
Faça favor de seguir viagem aí, porque o negócio ficou complicado. Pois é, o que é que Efésios tem a dizer para nós sobre o que aconteceu na nossa caminhada com o encontro da fé? Agora, vamos ler o texto, que está no capítulo 2, na sequência, verso 1, estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo descreve, inclusive, o comportamento absolutamente libertino, irresponsável que existia no mundo greco-romano, onde as pessoas tinham um comportamento. Se você for ler um livro chamado A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, você não dorme de noite por uma semana. Para ver, você até fala, nossa, como o mundo de hoje tem crueldade, você não viu nada. O mundo antigo conseguia ser pior do que o nosso mundo louco e perverso. Impressionante. Então ele diz, olha pessoal, vocês Efésios, vocês, gente de toda parte, que receberam a fé, vocês estavam debaixo do príncipe do poder do ar, uma referência claramente a Satanás e os poderes espirituais da maldade, e vocês estavam aí vivendo, seguindo simplesmente os impulsos da vontade forte de vocês, que é chamado de carne, e portanto, Deus, certamente na sua justiça, tinha toda a razão para cobrar isso de vocês e julgar, por isso vocês eram, por natureza, merecedores da ira. Aí vem, todavia, Deus, que um dia se lembrou de você, que um dia se lembrou de mim, que é rico em misericórdia, pelo grande amor. Olha, Efésios é show de bola, né? Confira comigo no replay, olha lá. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então vamos dar uma olhada qual é a mudança que define a nossa identidade. Vamos lá na sequência rapidamente, o pessoal dá uns 5 cliques para nós aí, para a gente ver tudo que aparece. Olha lá, a vida sem Deus. O Evangelho não é apenas uma sequência de ordens a serem cumpridas. Tem gente que acha que o Evangelho é um código de trânsito, né? Esquerda, direita, proibido estacionar. Thou shalt not park here. Não é isso, né? O Evangelho não é só, uma Coca-Cola espiritual poderosa. Tem cristão que é só o gás, consistência nenhuma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É a mudança da pessoa. Então, como é que eu estava? Como é que era? Eu não estava mais ou menos. Eu estava precisando de uma força. Eu estava morto no pecado, no bico do urubu espiritualmente, para lá, do que se pode esperar, seguindo a ordem deste mundo, esse sistema perverso, essa maneira que tem a ver com o domínio espiritual, de Satanás. Por isso que tem certas coisas na vida das pessoas que a gente não consegue convencer pela nossa força ou argumento, se vence por oração e espiritualmente. Porque é um domínio espiritual, não tem como você, pela sua capacidade, intelectualidade, é coisa que só se vence pela ação do Espírito. Nós éramos merecedores da ira divina e éramos escravos de nós mesmos, satisfazendo o desejo da carne. Você sabe que o maior inimigo que você tem na vida é você mesmo, que pode levar você a proceder, a agir, a reagir por um caminho onde você torna-se prisioneiro da sua própria fragilidade. E aí você fica numa situação difícil. Mas o que Deus faz? Essa mudança desse grupo de pessoas sem valor, sem identidade, escravizado espiritualmente,
escravizada moralmente, que agora recebe essa libertação que vem na sequência, porque Deus fez isso por quê? Não por causa do time que você torce. Aliás, alguns precisam inclusive de oração em relação a isso. Não por causa da sua nacionalidade, não por causa da sua etnia, não por causa da sua condição social, não por causa da sua profissão ou seu grau de instrução. Deus fez por ser rico em misericórdia pelo grande amor com que Ele nos amou. O que de fato nós recebemos da parte de Deus na sequência? Deus nos deu vida, passamos da morte para a vida. Uma vida espiritual, uma coisa nova que começou em nós. Meus queridos, eu acho tão impressionante isso, porque eu tenho visto pessoas que durante os anos, me lembro de um senhor europeu, a vida toda longe da fé. Eu me lembro quando eu falei com ele pela primeira vez, ele disse: eu nunca, jamais pedi uma oração em toda a minha vida. Eu era praticamente um ateu, em alguns momentos ateu completo. Às vezes, né, o Wi-Fi variava, o ateísmo estava meio capenga assim, né, dependendo da situação. E um belo dia, esse homem conta a sua experiência, depois de ter ouvido o Evangelho, ter sido trabalhado pela graça de Deus, ele dirigindo numa estrada, ouvindo uma música, de repente ele teve que parar o carro e ficar ali no canto e chorar à vontade, porque o poder de Deus trouxe transformação. Mudança da morte para a vida. Como? Por meio da graça. Deus resolve nos salvar em Cristo, por meio da sua grande misericórdia que é dada a nós, quando nós abrimos o coração, nos arrependemos, temos essa coisa poderosa da salvação de Deus, é esse favor imerecido da parte de Deus. Por isso que o Evangelho é sempre uma coisa de grande celebração. É um negócio de grande festa. Você está assim, quando você lê certos textos da Bíblia, assim, você vê que está, salvação é do Senhor, é festa total. Um negócio assim é impressionante. Prosseguindo, vamos ver o que Efésios 2 vai falar com mais detalhes. Olha lá, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais é uma frase que aparece só em Efésios do Novo Testamento. Lugares ou regiões celestiais, que tem um sentido de mundo espiritual. Porque fala até que os poderes do mal estão nas regiões celestiais. Eu falei, e agora o diabo está morando no céu? Como assim? Não. A ideia é exatamente o mundo invisível. Porque quando os judeus antigos falavam de céus, eles faziam a diferença entre o céu onde os seres angelicais espirituais estão e o céu propriamente da presença divina na sua plenitude. Então, nesse mundo espiritual que a gente não vê, Cristo nos fez assentar, em Cristo Jesus, nos dando uma vitória. Por que isso é tão importante? Porque essa gente de Éfeso tem medo do quê? Dos espíritos maus que venham puxar o pé deles de noite. Eles têm medo dessas entidades que dominam a vida das pessoas. Como todo mundo que já teve algum envolvimento com esse mundo espiritual sabendo do que eu estou falando. Então eles tinham receio. Agora, isso para mostrar nas eras que hão de vir, olha só que coisa, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O projeto de Deus, da grande salvação, levada à comunidade da fé, que é a igreja, nos é apresentado. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Então deixa de ser um cristão orgulhoso, metido, achando que alguma coisa na sua vida é porque você é a última bolacha do pacote. Não. Salvo pela graça, esse é um dom, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache mais importante que o outro, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Atenção, antigamente como é que a gente vivia?
nas obras praticadas para o mal segundo a carne, e agora para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós para as praticarmos. Então, essa nova identidade vai esclarecer nossa relação com Deus, nossa origem de criação, de nova criação, o que nós nos tornamos agora e para onde é que nós vamos, o que nós devemos fazer. Portanto, lembrem-se, na sequência, de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. O que acontece? Nesse mundo pagão, inclusive em Éfeso, o pessoal achou concretamente, arqueologicamente, o restinho que tinha de uma sinagoga ali. Os judeus tinham sido espalhados pelo mundo, e aqueles pagãos olhavam para os judeus e falavam: rapaz, não é que a vida desses caras está dando certo? Porque eles cuidam da família, eles se preocupam com as viúvas, os pobres, os necessitados. Olha, eles são meio malucos, né? Porque o templo dele, por exemplo, não tem nada lá dentro. Todo o templo do mundo está cheio de estátuas. Esses caras têm um templo vazio, não tem estátua nenhuma. E eles dizem que existe um Deus só, todo mundo tem uma coleção enorme, né? Eles são diferentes, mas a vida deles, do ponto de vista social e moral, é interessante. Muitos pagãos ficaram interessados na sinagoga e queriam se aproximar do Deus que se revelou a Israel. Por isso que tinha aquele tipo de gente que era chamado de temente a Deus, como Cornélio, como Lídia. Temente a Deus não era alguém que temia a Deus. Temente a Deus é alguém que era amigo da sinagoga. Não tem aquele cara que é amigo do evangelho, está sempre na igreja, mas nunca crê direito? Então, esse pessoal ia e estava lá. Mas quando eles tentavam se aproximar, especialmente no contexto farisaico, o pessoal chegava e falava: olha, se você quer ficar perto de Deus, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, nada de bacon, nem presunto, tarará, tarará, havia um monte de coisa. E aí o cara: ó, depois a gente conversa, em outra hora, né, eu vou te dar meu WhatsApp, né, a gente conversa em outro momento, né. Então, muitas pessoas, eles não se convertiam ao judaísmo, eles se tornavam tementes a Deus, interessados na espiritualidade, na fé, mas sem querer entrar naquele monte de costumes, que era mais tradição do que propriamente palavra divina. E o que acontece? Quando eles tentavam se aproximar de Deus, o judaísmo da época falava: você não, você está torcendo para a Argentina, não pode, fica para lá. Agora eu falei em brasileiro aí, agora os brasileiros entenderam. Você não pode, você está do lado de lá. E aí, Paulo vai dizer assim: olha, vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, quer dizer, sem direito a ter aliança com Deus, pelos que se chamam circuncisão. Por que Paulo foi preso? Qual é a única razão porque Paulo foi parar na prisão, no final da terceira da viagem dele? Porque ele tinha um amigo em Éfeso, que era o Trófimo. Quando ele chegou lá, o pessoal falou: ó, ele levou o Trófimo para dentro do templo, num lugar que é proibido para quem não é judeu. Então, prende o cara. A coisa era nesse perfil. Então, ele fez isso, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Você não pode fazer parte do povo que conhece a Deus, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu não sei onde Deus achou você, mas certamente foi longe de onde você está agora. Eles estavam sem esperança, sem Deus, nesse mundo, nessa condição espiritual problemática, toda essa realidade. Olha que bonito aqui, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aí a gente começa a perceber como é que vai ser esse caminho de nova identidade através do que Cristo fez em nós. Porque às vezes a pessoa pensa, né, que crer em Jesus e ser cristão é só aceitar Jesus no coração e sentir um calorzinho aqui, né? Você está calmo agora? Agora eu estou. Amém, né? Que gostoso. O
poder do Evangelho é extraordinário e as decorrências são impressionantes. Então, como é que era a vida do pessoal? Vamos ver na sequência. Era uma vida sem Deus. Que vida sem Deus era essa? Nós temos aí 6 realidades enfatizadas. Eles eram gentios de nascimento, ou seja, indignos de estarem próximos de Deus pela a sua herança cultural e histórica, sem aliança. Aliança é uma proposta de amizade, é um contrato de parceria de amizade. Sem Cristo, sem Deus no mundo, separados do povo de Deus, eram estrangeiros. Todo mundo que é imigrante sabe muito bem o que é estrangeiro, né? Em certo lugar a pessoa vai e de repente ele chega, ops, ok. Eu me lembro uma vez eu estava entrando nos Estados Unidos. Eu tenho essa minha cara assim de KFC, Kentucky Fried Chicken, né? Então, quando eu fui chegando lá, eu estava chegando no Texas, o cara, hey sir, how are you doing today? Everything all right? Ok, né? Estava tudo beleza, ele olhou, achou que eu fosse americano e eu estava vindo do Japão. Olha que coisa mais estranha. Cheguei do Japão, quando eu dei o passaporte brasileiro, o cara travou e ficou procurando wireless assim, tentando achar conexão, sem saber o que estava acontecendo. Hey sir, excuse me, where are you from? I am from Brazil. But where are you coming from Japan? Yes. You are not Japanese. No, I'm not. Oh, if you are from Brazil, why are you coming from Japan? Why are you coming here to the United States? Eu falei, e agora? Ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. A coisa ficou complicada. Bom, no final das contas, eu falei alguma coisa que ele conhecia lá, eu falei, I'm a Baptist pastor. Oh, ok, please. Aí deu tudo certo, né? Saí de lá, mas eu vi como ele pensou uma coisa a princípio, quando ele viu o passaporte, ele pensou outra, e aí você vê o que é você ser percebido de um jeito próximo e de um jeito menos próximo. Pois então, o que acontece aqui? Deus, nesse mundo romano, de arrogância, de domínio político, econômico e social, nesse mundo religioso do judaísmo do primeiro século, de orgulho indevido em relação aos demais, Deus dribla tudo isso e traz esse pessoal que tinha medo dos espíritos de noite, que não sabia quantas chibatadas ia levar no dia seguinte. Você acha que os cristãos do primeiro século faziam um culto no domingo e depois iam almoçar? Esse pessoal, depois de apanhar o dia todo, tarde da noite, é que eles iam juntar lá e cantar do jeito que a gente cantou hoje. Que coisa! Agora em Cristo, o que acontece? Vamos ver. Pode isso, ó, lá, todos. Quem estava longe foi aproximado pelo sangue de Cristo de uma maneira extraordinária. O que aconteceu? Nós vamos ver no próximo slide que o sacrifício perfeito de Cristo em nosso lugar, em primeiro lugar, é suficiente para o perdão do pecado. Quer dizer, onde está a nossa crise maior? Moral e espiritual. Não adianta a pessoa estar bem. Vocês estão aqui na Europa, no Reino Unido, podem ter estado em diversos lugares. Você sabe muito bem que tem gente que tem todo o recurso, tem todo o bem-estar disponível e nunca está bem. Porque enquanto a pessoa não se resolve no sentido espiritual e moral, não adianta. Quantas pessoas a gente vê aí que tem tudo do bom e do melhor, e depois você ouve a notícia, o sujeito tirou a sua vida, que a vida não tinha sentido, a sua crise pessoal não foi trabalhada adequadamente. Então, Efésios vai mostrar o que Deus fez, e ele vai, na sequência, dizer o quê? Sobre Cristo Jesus, que ele é a nossa paz. E você já entendeu errado. Pastor Saião, isso é a paz que eu tenho, paz no coração. Verdade, mas essa paz aqui é mais forte ainda. Significa que não tem mais inimizade entre as pessoas. Houve a pacificação. Não tem esse negócio mais de você, para Deus, precisa ser gentil ou judeu. Deus não vai valorizar o indivíduo porque ele é romano ou porque ele é de um povo que os romanos desprezam. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Ou seja, no final das contas,
Para Deus, na verdade, não importa se você é brasileiro, britânico, angolano, chinês, paraguaio, russo, qualquer coisa, você é em Cristo Jesus. A nossa identidade maior faz com que as nossas diferenças sejam menos importantes do que a nossa união em Cristo. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava na universidade. Aí fui fazer um curso na universidade de fonologia. E entrou um grupo de alunos que veio da Nigéria. Alguns do grupo dos Ibos, outros dos Hausas e outros dos Yorubás. E aí eu comecei a conversar com o rapaz e logo percebi que a gente se conhecia da Cruz do Calvário. E aquele rapaz, meu amigo Yorubá, se tornou uma das pessoas com as quais eu mais tive comunhão na minha vida, uma comunhão espiritual profunda e inexplicável. Eu pensei, imagina, a cultura dele é a minha, a história dele é a minha, parece que a princípio que a gente não tem nada, mas nós dois nascemos ao pé da cruz e somos irmãos em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Quer dizer, o que Deus fez em Cristo nos libertou de tal maneira que eu obedeço a Deus não por causa do mandamento que ordena fazer. Você sabe que quando alguém ama uma pessoa, ele não faz um negócio porque ele está cumprindo uma agenda de obedecer algo que foi exigido. Ele faz aquilo por espontaneidade e amor. É igual o pessoal quando começa a namorar um com o outro. Imagina alguém querendo namorar. Olá, quero namorar com você. Sim, eu também. Então deixa eu ver aqui como é que está o manual dos namorados. Eu vou dizer, olá. Aqui está dizendo, eu amo você. Sim, eu amo você. Deixa eu dar um abraço. Assim, tem que ter um abraço ou dois abraços. Tem gente que se relaciona com Deus assim. Se você foi alcançado pela graça, você faz na espontaneidade do amor. Por isso que quem ama tem cumprido a lei. Porque a lei, na verdade, é apenas uma maneira, de uma forma ou de outra, ou de amar a Deus sobre tudo, ou de ao próximo como a si mesmo. Então, nesse sentido, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, quer dizer, essa reconciliação, o fim de inimizade, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Qual é a crise do mundo de hoje? As pessoas querem construir a sua identidade a partir da sua particularidade. A minha orientação é X, a minha vontade é Y, o meu grupo é tal. Você pega um aspecto particular, que às vezes nem é favorável e bom na sua própria vida, e quer colocar isso como a referência maior que define quem você é. Quem define que nós somos é a palavra de Deus e a nossa realidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, ele veio agora destruir essa inimizade, e ele anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, ou seja, estamos na casa da mesma família, por um só Espírito. Meus queridos irmãos, uma coisa extraordinária que eu já vi na minha vida, vocês podem até procurar na internet. Eu tenho ido muitas vezes ao Oriente Médio, né, tanto aos países de língua árabe como a Israel, de língua hebraica, e você sabe que a conversa lá é difícil da gente conseguir fazer o pessoal chegar a um acordo, né? E aí teve um encontro de louvor e adoração de judeus que seguem e amam a Jesus e árabes que adoram e creem em Jesus. A coisa mais bonita do mundo é você ver esse pessoal de um lado do outro, dando mão dada e dançando e louvando a Deus em árabe e em hebraico ao mesmo tempo. A solução para o Oriente Médio, para o Reino Unido, para o mundo, para o Brasil, para a sua vida, para a nossa vida é Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então nós temos essa grande mudança. Em Cristo nós temos paz, no sentido de fim de inimizade. Porque quando eu defino a minha identidade em cima de alguma particularidade,
eu viro refém de militância de um grupo contra o outro, de uma pessoa que se opõe a outra. Hoje nós temos um mundo fragmentado, onde cada um quer definir o que é, o que deixa de ser, para entrar numa proposta de colisão. Não! Fim da inimizade. Fim da lei no sentido de obedecer a coisa por uma proposta que não chega a lugar nenhum, uma reconciliação e acesso ao Pai. Prosseguindo, a gente vai lá. Portanto, olha que coisa especial, imagina aqueles efésios, aquele pessoal que sofria, aquele pessoal que estava nessa situação, ouvir pela primeira vez: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se, olha só, um santuário santo no Senhor. Isso aqui é muito show de bola, a gente já vai falar sobre isso já. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Preste atenção, esse pessoal saiu de uma situação que eles falavam: olha, está vendo o espírito da árvore lá? Está vendo aquele poder X? Está vendo o ritual que você esqueceu? O bicho vai te pegar de noite. O pau vai quebrar na sua casa. A espiritualidade do paganismo, ela é dominada por medo e culpa. Agora, eles são chamados por Deus, e Deus vai falar duas coisas impressionantes. Quer saber o que vai acontecer agora? Vocês agora estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O Senhor, Criador dos céus e da terra, vive em vocês, povo de Deus. Vocês são morada de Deus, e vocês vão se tornar um edifício santo. A gente pode olhar na sequência aquilo que era, como aparecia na sequência, precisamos ver isso, o templo de Herodes em Jerusalém, 144 mil metros quadrados. Esse edifício tinha uma altura de 45 metros. Essa área externa aqui era até onde o gentil podia entrar. Quando ele chegasse ali, tinha um aviso escrito em grego, avisando para ele não passar, porque ele corria o risco de ser punido, até mesmo com a morte, se ele fizesse isso. Quando se entrava naquela primeira parte, estava a área chamada Ezrat Nashim, o pátio das mulheres judias, devidamente purificadas, que entravam. Depois daquelas escadas, daquela porta ali, que é chamada Porta de Nicanor, estava a parte que só os homens entravam, onde ficava o coral dos levitas, da parte de fora do edifício, e dentro do edifício, separado 2/3 para o lugar santo, e apenas a parte interna do Santo dos Santos. Você imaginava alguém que ouviu falar do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o Deus poderoso, perdoador, chegava lá e o cara ficava olhando de longe? E agora o apóstolo Paulo diz: quer saber de uma coisa? Sabe, o Deus Criador dos céus e da terra mora em você, mora em vocês. E não só isso, mas agora Deus resolveu fazer um templo novo. Sabe do que ele é feito? De Edson, de Saião, de André, de João, de Maria, de Antônio, de Stuart. Todo mundo é pedra viva no templo de Deus. Pessoal, é de arrebentar a boca do balão, esse negócio é demais. Agora vem a grande mudança na sequência. Agora não mais estrangeiros. Agora cidadãos do reino. O que o mundo ouve falar? Quem domina o mundo? Roma. A Bíblia diz: não. Quem que é o rei do mundo? César. Também não. Onde é que está o controle de tudo? Lá na cidade poderosa de Roma? Não, o controle veio da noite de Belém, da Judeia, na estrebaria, lá no meio do nada, lá naquele momento da manjedoura. Então você agora é membro da família de Deus, você é cidadão do reino, você não é mais estrangeiro.
E a gente vai ver como isso é extraordinário quando a gente lê um pouquinho mais à frente a base de tudo isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que é isso? A figura da construção de um templo. E onde é que isso acontece? Na comunidade que é a igreja. A sua identidade pessoal foi o que Cristo Jesus fez na sua vida, dando identidade que jamais alguém pode ter. E a sua identidade na comunidade é o seu lugar nesse templo que é a igreja de Deus. Por isso que a linguagem é bonita. Olha o verso 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que coisa extraordinária e impressionante nós temos aqui. Portanto, o que nós precisamos fazer quando a gente pensa na nossa realidade de quem somos nós? Por que as pessoas se perdem e se derretem no mundo sem referência, perdem o caminho no sentido de entendimento da vida, no sentido moral e espiritual, porque a gente não consegue ter força em nós mesmos, a gente precisa saber o que Deus fez. Quando a gente descobre o que Deus fez, por isso que Efésios é tão importante, porque a ideia de Efésios é o seguinte, pessoal, você ganhou um presente. Já brincou de amigo secreto, amigo oculto? É um negócio complicado. Às vezes o cara ganha presente de R$1,99, né? Já vi o sujeito chegar assim e ganhar uma meia amarela, né? Com direito a assustar pessoas, né? A pessoa recebe, obrigado, Deus abençoe. Aquele sorriso assim de quem quer pular do prédio, né? E às vezes não, a pessoa abre o presente, ela um olha para o outro assim, nossa, você sabia, né? Sim, eu perguntei, eu fui naquela loja, e vai aquele show de brasilidade, aquela coisa especial. Então, Efésios é mais ou menos o maior presente especial que a gente pode ganhar do amigo que não é nada mais secreto que se revelou a nós. Quando você abre Efésios, você, foi isso que Deus fez. Quando a gente vê o que Deus fez, a gente desfruta da bênção. E a gente vai ver a importância da igreja, do povo de Deus nessa história. Agora, o que acontece? Alguns anos atrás, dizia uma banda brasileira chamada Legião Urbana, o senhor Renato Russo, alguns já captaram a mensagem, né? Dizia que eu tenho uma saudade daquilo que eu nunca vi, quem me dera ao menos uma vez. E ele está falando de uma saudade que existe no coração humano, que os poetas, os literatos, o pessoal que faz filme da hora sempre menciona, que a gente tem uma saudade, uma vontade que parece que nunca chega. A literatura brasileira, especialmente com Clarice Lispector, fala muito nisso, numa coisa que a pessoa tem um desejo enorme que parece que não chega lá. A gente não sabe, isso chama-se saudade de Deus, que o ser humano perdeu no caminho. E aí o que acontece? Quando a gente descobre o Evangelho e vê o que aconteceu, inicialmente o ser humano vivia junto com o Senhor. Aí ele rompeu, ele se afastou. E quando ele se afastou, Deus resolveu falar, tem um espaço para mim? Quando alugar o quarto, você me cede uma cama? Posso ficar junto? E Deus faz isso onde? No deserto. Ele liberta Israel e resolve vir morar junto dele. Sabe como? A cabaninha, a tenda, o tabernáculo. Que, aliás, os judeus vão comemorar daqui a alguns dias. Hoje é Yom Kippur, mais um pouquinho é a festa dos tabernáculos. Aí Deus resolve morar lá junto com eles. Mas o pessoal está tão fora do esquema, tão difícil, que não tem como Deus pegar o visto permanente e ficar definitivo. Até que Cristo Jesus faz a obra completa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse Deus um dia
abriu a porta da sua vida, da sua casa e veio morar com você, veio morar em você, no meio do povo de Deus. A coisa mais espetacular é que o Deus Todo-Poderoso e Glorioso, sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia que é o dia de hoje, dia da purificação, ele podia entrar lá para fazer o pedido de perdão dos pecados para o povo. Agora, nós temos isso através do Espírito, por aquilo que Cristo Jesus fez em nós. Por isso que quando isso está nítido em nós, não tem nada nesse mundo que seja capaz de nos confundir, nos atrapalhar e impedir a nossa caminhada com Deus. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e a gente celebre a habitação do Senhor em nós e a nossa identidade em Cristo. Amém? Louvado seja Deus.